Graça e paz a todos. Muito agradecido pela hospitalidade. Já tomei a minha meia de leite com um bolinho bom ali, umas frutinhas. Já fomos alimentados ali, agora vamos ser alimentados pela palavra do Senhor, não é verdade? E cobrem os vossos pastores uns aos outros de oração e intercessão, não é? Quando acontece alguma coisa extraordinária, a gente vê a importância da intercessão. Quando eu estava a meio do caminho, o carro despistou-se de uma maneira assim que não dá para explicar, e da mesma forma como ele despistou-se, ele voltou, da mesma forma, ia mesmo de frente com os postes assim de madeira. Eu não vi risco ali maiores, eu só ia bater, ia ficar numa ribanceira, não ia conseguir sair mais dali, né? Então não estaria aqui, e pela graça de Jesus, Ele queria que eu estivesse, né, a partilhar essa palavra convosco. Então contamos com as vossas orações, pelas indas e vindas, de Caldas a Coruche, 2 vezes por semana, e os vossos pastores também, não é? E não só os pastores, há pessoas que vêm de longe, mesmo de perto, precisamos de intercessão mútua. E muito obrigado pela hospitalidade. Eu eu soube há 2 dias que eu perdi um almoço especial, né? Vou ter que voltar aqui para pregar, para poder almoçar depois Nós temos um almoço comunitário hoje, lá em Coruche. Então o Rebelo foi pregar, minha família está lá, e eu volto para lá assim que terminar, para estar com eles. Enfim, as músicas, os cânticos que nós entoamos hoje, tem muito a ver com o tema da mensagem, que é ministério, descanso e solitude. Quando nós falamos de ministério, não estamos a falar de ministério pastoral ou de um missionário apenas. Ministério de todos nós, o serviço que cada um e todos nós oferecemos ao Senhor, e através deles, dos nossos ministérios, servimos a igreja. Mas é interessante, quem trabalha, seja um pouquinho, seja bastante, é natural que depois de uma temporada precise de descanso. Então é por isso que a gente vai falar de ministério, serviço, não é? Descanso e solitude. Ou seja, nós somos chamados a viver a plenitude do Evangelho. E essa plenitude do Evangelho está no modelo de Jesus. E o modelo de Jesus cultivava o ministério, o serviço, o descanso e a solitude. Então, em primeiro lugar, a partir da referência de Marcos capítulo 6, que nós vamos ficar aí em Marcos capítulo 6, tá? Todos os pontos, toda a nossa partilha estará em torno de Marcos, Evangelho de Marcos capítulo 6. Nós vamos ver 3 coisas basicamente. A primeira é que Jesus não acolhe apenas o que fazemos. Já que a gente está falando de ministério, e de descanso, e de solitude, então em primeiro lugar, Jesus, o nosso modelo, ensina-nos que nós não somos acolhidos apenas pelo que fazemos. Ele acolhe-nos a nós. Parece redundante essa expressão, acolhe-nos a nós, mas é para dar ênfase mesmo. Jesus não acolhe apenas o que fazemos, Ele acolhe-nos a nós. O texto diz: quando os apóstolos voltaram para junto de Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus então convidou-os: venham comigo a um lugar sossegado para descansarem um pouco. Olha que interessante. Nós acabamos de sair de um impacto missionário de 10 dias, recebemos algumas pessoas do Brasil e outras de Portugal, montamos uma equipa e fomos a Coruche, fomos a Fátima, a Leiria e alguns lugares, para nessa pegada ou nessa ênfase
de ministério, descanso e solitude. Tinha uma mescla ali, porque pela manhã ministrávamos uns aos outros, tínhamos devocional, era um tempo de cuidado mútuo, e depois saíamos então para caminhada de oração, para abordagem evangelística e etc, mesmo em Fátima. E quando termina um impacto missionário, nós queremos contar o que Deus fez. E aí cada pessoa que participa do impacto missionário, ela tem muita coisa para contar. Eu tive uma experiência com Jesus, Jesus revelou-se assim, e eu fui lá e falei com uma pessoa, e ela respondeu dessa forma, e nós oramos por ela, e nós temos muitas coisas para contar. Quando eu sair daqui e voltar com a minha família, ter com a minha família, eu vou ter coisas para contar do que eu fiz aqui. Então é muito natural quando nós servimos, nós contamos o que fazemos e contamos o que ensinamos. Ou seja, a ênfase qual é? Querendo ou não, a ênfase volta para nós, no nosso feito. E a linha é muito tênue, porque nós, no nosso feito, na verdade, é Jesus a fazer através de nós. Não é? E eu vi isso nos cânticos, né? A porta aberta és tu, o vento forte, é tudo sobre Ele, não é sobre nós. E aí na hora que eu estava ali, sendo ministrado por essas canções maravilhosas, por essa equipe maravilhosa, quando eu estava ali a ser ministrado, eu orava ao Senhor, Senhor, não é sobre mim, porque um dia nós vamos chegar diante do Cordeiro, nós vamos entregar os nossos feitos aos pés do Cordeiro, e haverá o reconhecimento de que tudo o que fizemos, a maneira como fizemos, a partir das habilidades que temos, dos dons que recebemos, todas as coisas, na verdade foram dadas pelo Cordeiro, por Jesus a nós, e nós então num ato de retribuição, nós devolvemos ao Cordeiro. Eu posso chegar lá diante do Senhor e falar assim, Senhor, o Senhor viu como eu preguei aquela manhã lá em Almada? E aí, eu vi porque eu te capacitei, porque eu te dei esse recurso, porque eu te dei essa habilidade, porque eu te dei essa experiência, porque eu te dei essa formação, porque é tudo sobre Ele, não é? Igual uma voz bonita, as vozes que nós ouvimos aqui, olha Senhor, viu como eu cantava? Sim, eu que te dei essa voz linda, não é? Então, Jesus ele acolhe não apenas o que fazemos, ele acolhe-nos a nós. Então depois deles terem contado tudo o que fizeram, e o que haviam feito, ensinado, Jesus então convida, vem cá, né? Venham comigo a um lugar de descanso, para descansarem, ou um lugar sossegado, para descansarem um pouco. Ou seja, o que fazemos importa, sem esquecer quem somos, né? O que fazemos importa, sem esquecer quem somos. Queridos, todos nós precisamos, sim, é natural, a gente vai fazer alguma coisa. Se nós conhecemos Jesus, alguma coisa vai fluir de nós. Se nós conhecemos mesmo Jesus e andamos com Jesus, nós vamos frutificar. De alguma maneira nós vamos frutificar. Não só o fruto do Espírito que estará em nós, mas nós vamos frutificar de alguma forma. E quando nós frutificamos, nós precisamos entender que a bênção do frutificar está mais relacionada no cuidado que Jesus tem conosco, quem somos, do que na importância do que nós fazemos. Eu sou mais importante para Jesus por quem eu sou, apesar de mim mesmo, do que porque eu prego. É isso. Quem canta aqui à frente é mais importante para Jesus a partir do que é e não a partir do que canta. Amém? Ou seja, todos nós vamos fazer, todos nós vamos abençoar, todos nós vamos estender as mãos. Igreja é isso, muitas coisas boas vão fluir de nós, ainda que com limitações. E Jesus então ele convida-nos a nós mais do que o que fazemos. Isso é um abraço. Isso é um abraço maravilhoso, sabe por quê? Porque não depende do quanto nós somos bons, não depende do quanto nós somos habilidosos, não depende do quanto nós somos usados, e não depende do quanto nós somos frágeis, não depende do quanto nós estamos aquém do padrão que Ele tem para nós,
Mas Jesus, o Senhor vai me acolher desse jeito? Ou os discípulos eram perfeitos quando foram acolhidos por Jesus? Quando Jesus chamou para um lugar de descanso? Quando Jesus se interessou neles? Não, eles não eram perfeitos. Pedro era o Pedrão, da mesma forma. E Judas, aliás, era Judas. E Jesus então convida cada um deles para estar num lugar sossegado. A graça, ela abraça a todos nós, apesar de nós. A graça de Jesus, ela abraça a mim, porque ela não me vê atrás do púlpito apenas. Ela me vê por trás das paredes. Ela me vê na intimidade da minha casa. Ela me vê mais do que isso. Ela me vê, a graça de Jesus vê-me na intimidade da minha mente, do meu coração. Então, Ele abraça-nos com todas as fragilidades que temos e importa-se conosco, não é? Em segundo lugar, o que a gente vê? Em segundo lugar, que frente a uma grande demanda, Jesus abranda. Isso é muito interessante, gente. Frente a uma grande demanda, Jesus abranda. Mas há uma necessidade. A necessidade é muito grande. Jesus, ora, vocês vão ver, Ele dá um passo à frente, ora Ele dá um passo atrás. A necessidade está lá. A necessidade não vai mudar. A necessidade sempre haverá. E eu vivo com esse dilema, porque eu estou a 100 quilômetros da igreja que eu pastoreio, e há coisas que não chegam, né? Eu preciso fazer mais, eu sinto vontade de fazer mais, eu quero fazer mais. Então, ao invés de uma vez por semana, eu vou 2 vezes por semana, mas eu podia ir todos os dias. Eu podia morar ali, ao pé da CCLX Coruche. Eu podia estar o tempo todo disponível, que não chegaria à altura das necessidades que apareceriam. Ou seja, as necessidades, queridos, elas estão à nossa porta o tempo todo. Então nós não podemos ser guiados pelas necessidades. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Nós temos que ser guiados por Jesus. E aí Jesus, às vezes, Ele vai dar um passo à frente, às vezes Ele vai abrandar. E nós temos de estar no ritmo de Jesus. Não é no ritmo das necessidades. Porque se nós estivermos no ritmo das necessidades, nós não vamos parar nunca. Nós não vamos ouvir o convite de Jesus nunca para um lugar de descanso, para um lugar sossegado. Então a necessidade está lá. E o texto diz: entraram no barco e foram sozinhos para um lugar isolado. Então, frente a uma, já li, né, que frente a uma grande demanda, Jesus abranda. Eles entram no barco e foram sozinhos. Foram com quem? Foram com quem? Sozinhos. Não foi com a multidão, não foi com quem estava com necessidade, não. Foram sozinhos para um lugar isolado. Olha que curioso. Então a necessidade, olha o perigo, a necessidade pode tirar a sensibilidade do distanciamento. Como assim? Como assim? Eu consigo. Eu fiquei aqui assim, ó. E não saía nunca. É isso. Tá feito. Então a necessidade pode tirar a sensibilidade de distanciamento. E quando eu falo de distanciamento, a gente pensa logo no povo, nas necessidades, não é? Mas pode ser dentro de casa. Minha esposa às vezes diz para mim assim: amor, eu quero estar sozinha. Então eu preciso respeitar o espaço dela. Ela precisa estar sozinha para descansar, para tirar uma soneca, dormir um pouquinho. Soneca, é isso? É uma siesta, descansar um pouquinho, não é? Ou simplesmente para estar. Nós temos um jardim de oração, com os versículos bíblicos, uma caminhadinha leve assim. E às vezes ela vai lá, senta lá no banquinho, ela quer estar só. Às vezes sou eu que quero estar só. E às vezes eu vejo alguma necessidade nela e eu quero ajudar. Mas amor, o que foi? Está tudo bem? Quer partilhar? Eu posso orar? Não, eu quero estar só. E as necessidades não podem cegar a nossa sensibilidade de distanciamento. Olha só que interessante. Mas muita gente
de vários lugares, viu-os partir e reconheceu-os. Curioso, né? Foram a pé e chegaram lá primeiro do que eles. Essa passagem é muito interessante. Eles foram para lá, são eles. Eles foram para um lugar isolado, querem ficar sozinhos, não vão ficar não. Nós vamos chegar lá primeiro. Quando chegar lá, tchanã! Quando Jesus chegou lá com os discípulos, ou quando os discípulos chegaram lá, eles já estavam lá. Claro que não surpreenderam Jesus em nada, mas os discípulos, com certeza. E às vezes isso acontece, gente, às vezes isso acontece. Nós temos situações, nós vivemos numa casa de hospitalidade, que o resto do chão e o primeiro piso é para receber as pessoas, e nós vivemos no sótão, não é? De propósito nós vivemos lá, porque o antigo diretor vivia no centro da casa, e era muito, né, não era nada privativo, então nós estudamos as situações, não, vamos para cima. Lá são águas furtadas e a gente tem ali um pouco menos de conforto do que embaixo, mas temos mais privacidade. Então escolhemos a privacidade, porque para ali ninguém passa, não é? Temos a saída principal da casa, temos a saída lateral, então ok. Quando não queremos ver ninguém, saímos por trás, não é? E foi de propósito isso. Então, por que eu estou falando isso? Por que eu falei isso? A gente fala coisas, está dentro do tema, gente, está dentro do tema, por favor. Assim, e às vezes acontece nessa casa de hospitalidade, acontecem situações em que é natural, gente, há necessidades. Então é natural que há um passo, 2, 3, 10 passos a mais, às vezes acontece de quem está do outro lado. E aí nós precisamos ter o tato, a sensibilidade de corresponder a esses passos ou não, de pôr limites. Isso começa dentro da nossa casa, marido e mulher, até mães e filhos, viu? O Murilinho, nosso pequeno, que agora fez 13 anos, gente, é assim, filho, tecnologia mais não, hoje não. Aliás, já tem uma regra, tecnologia só depois do almoço. Só depois do almoço, de férias e tal. Acorda, não tem tecnologia, acessar a internet, telemóvel, videogame, não tem, antes do almoço. Por isso que às vezes ele quer almoçar 10 horas da manhã. Está na hora do almoço? Não, Murilo, não está na hora do almoço, tá? Pode esperar, e o almoço sai mais tarde nas férias, e aí ele tem que conviver com isso. E quando ele está sem o telemóvel, o que ele faz? Brinca, mas brinca com quem? Quer brincar com a mãe ou com o pai. É natural que a gente vai corresponder e vamos brincar com ele. Mas há momentos que de propósito, porque a gente nós aprendemos que o ócio faz bem para a criança, provoca criatividade. A criança que não está fazendo, mas eu vou fazer nada, não faz nada. Aí vai para o quintal, não sabe o que fazer, e aparece o que fazer. Às vezes aparece que o que aparece não é muito bom, é um risco, mas ok, precisamos correr esse risco. E às vezes a Mara está sufocada, e aí eu falo, amor, é hora de estar sozinha. Aí eu pego o Murilo, olha aqui, mamãe agora vai ficar sozinha, tá bom? Mas o que ela vai fazer? Não importa. Se ela vai orar, se ela vai dormir, se ela vai assistir uma série que ela gosta, não importa. É tempo da mamãe ficar sozinha. Não vai ficar ao pé da mamãe agora, tá bem? Vai fazer qualquer outra coisa. Então, é muito importante ter esse tato, ter esse discernimento, ter essa sensibilidade. E às vezes não depende do outro, depende de nós que aprendemos. Não é? E por fim, dentro do que nós estamos a falar, Jesus, por fim, que eu digo o terceiro ponto, não é? Temos algumas coisinhas aí dentro do terceiro ponto. Jesus, sensibilizado, socorre e volta a abrandar. Olha que curioso. Jesus, sensibilizado, ele socorre e volta a abrandar. Então, a necessidade é tão grande que Jesus, vocês acompanharam a ideia? Jesus abrandou. A necessidade é tão grande, entretanto, e Jesus então ele socorre.
E aí ele socorre e ele abranda novamente. Olha atenção, nós precisamos viver com discernimento essa tensão nos nossos relacionamentos, como casais, como pais, mães, como servos de Jesus, como voluntários dessa igreja. Nós precisamos ter discernimento e viver essa tensão. Então, por exemplo, tempo de férias, tem menos pessoas, natural, algumas áreas ficam descobertas, e aí a minha palavra ontem no grupo da igreja foi o seguinte: queridos, é verdade que existe alguém responsável pelas boas-vindas, pela logística, por isso, por aquilo, mas assim, tenham olhos de ver para perceberem as necessidades. Não é tua responsabilidade, mas se tu pode socorrer, não é? Quem são os irmãos das boas-vindas aqui? Levantem as mãos, os irmãos das boas-vindas. Vocês já pensaram se só eles ficassem responsáveis pela boa hospitalidade? A boa hospitalidade é um dever de todos nós, a igreja, e eles estarão escalados para fazer isso algumas vezes, mas nós devemos fazer isso sem estar escalados para isso, não é? Então a igreja é assim, e Jesus, sensibilizado, ele percebe esse ponto de equilíbrio. Então ele, sensibilizado, socorre, estende as mãos, mas ele volta a abrandar. Olha o texto, ainda em Marcos 6. Quando Jesus saiu do barco, viu-se diante de uma enorme multidão. Teve imensa pena daquela gente que era como um rebanho sem ovelhas, sem pastor, e pôs-se a ensinar-lhes muitas coisas. O facto de nós não estendermos as mãos algumas vezes, não significa que nós não temos alma, que nós não temos coração. Nós podemos sentir a necessidade, mas muitas vezes, ou algumas vezes, nós temos que discernir se nós somos a resposta para aquela necessidade. Se nós somos a resposta, ok. Ou às vezes, não é uma questão de que se nós somos a resposta, pode ser o discernimento de será que é o tempo de eu responder e estender as mãos nessa necessidade? É agora mesmo? Ou isso vai ser depois? Percebem? E aí, como já fosse bastante tarde, os discípulos foram ter com Jesus e disseram-lhe: este lugar é muito deserto e já é bastante tarde. Manda as pessoas embora, para irem pelos campos e aldeias das redondezas comprar qualquer coisa para comer. Parece assim uma atitude displicente dos discípulos. Entretanto não, parece-me que eles são assim muito práticos, é uma questão logística. Olha, a gente não tem como atender, manda esse pessoal embora para resolver, senão eles vão ficar com fome aqui e não vai acontecer nada. Aliás, eles vão ficar com fome só. Vamos resolver isso. E aí Jesus respondeu: deem-lhes vocês de comer. Então vocês são a resposta nesse momento. E eles disseram: para irmos comprar pão para tanta gente, precisávamos de 200 moedas de prata. Jesus acrescentou: gente, a cabeça dos discípulos está sendo perfeita, não é incredulidade, é uma questão logística. Eles fizeram a conta, quanta gente que tem, quanto que nós temos de dinheiro, nós vamos poder dar de comer. Jesus está falando para a gente dar de comer, mas eu vou poder fazer isso? E quantas vezes nós somos pegos nesse dilema? Jesus aponta o caminho para nós, Jesus aponta o caminho, nós oramos, nós temos a paz de Jesus, de que a gente deve ir, mas ao mesmo tempo, a nossa racionalidade, o nosso bom senso, eu diria, bom senso técnico, vamos dizer assim, nós não damos um passo. Por quê? Porque nós vemos que, não dá para mim isso, para nós não dá, e é natural que não dê mesmo. Entretanto, precisamos estar sensíveis à voz de Jesus, porque na minha vida, na tua vida, não é só na vida de missionário não, na tua vida, no teu casamento, na tua vida profissional, muitas vezes Jesus vai mostrar o caminho do milagre, nós vamos racionalizar e dizer: não dá para nós, isso não é para mim, e está tudo bem, não é mesmo. Só que Jesus, ele vai dizer: é sim, porque eu vou multiplicar os peixes e os pães, amém? Então, deles de comer, e eles disseram:
para irmos comprar pão para tanta gente, assim, já li isso, para tanta gente precisávamos de 200 moedas de prata. Então Jesus acrescentou: vejam lá quantos pães aí tem. É muito curioso, né? Foi assim com a serpente no deserto, com Moisés, né? Moisés, o que tu tens as mãos aí? Ah, eu tenho só uma vara. E aí Jesus vai usar aquela vara, não é? E aqui também, não é do nada, não é do nada. Jesus, ele pergunta, então, veja lá, ou melhor, ele diz: vejam lá quantos pães aí tem. Tem alguma coisa? Tem algum sinal? Lembram-se da pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, mas era o sinal de que Deus ia derramar uma chuvarada, ali naquela experiência de Elias. E lembram-se, Jesus, ele parte de coisas insignificantes, de coisas pequenas, e eles foram ver e informaram. Então tem alguma coisa? Tem, mas são só 5 pães e 2 peixes, só, para toda essa gente aí. Resumindo o texto, eu pulo lá para o versículo 44, diz: os que comeram foram 5.000 homens, fora mulheres e crianças que não entravam na contagem da época. Foram 5.000 homens que comeram dos 5 pães e 2 peixes. E se nós lêssemos todo o texto, nós veríamos que estrategicamente Jesus dispõe toda aquela comida. Ou seja, Jesus recua em solitude. Solitude é o quê? Não é estar solitário, tá? Solitude não é simplesmente estar sozinho. Solitude é o estar a sós na presença do Pai. Solitude é estar a sós na presença de Jesus. Solitude, mesmo que tu não ores na solitude, o ato de silenciar-se na presença de Deus, na presença de Jesus, é esse ato de solitude ao qual nós somos chamados muitas vezes. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos nem palavras para orar. Nós não temos nem palavras para orar, nós não temos o que dizer para Jesus. Então basta estar na presença de Jesus. Basta estar na presença de Jesus. Quantas vezes eu oro na presença de Jesus e olha, estou desanimado, não tenho o que dizer, eu só vou ficar por aqui. E fico ali na presença de Jesus, sem muita coisa palpável. Eu creio que Ele está ali comigo. Um momento de solitude, onde a gente se cala na presença do Senhor Deus poderoso. Então Jesus, ele recua em solitude e cada um vai à sua vida. Isso é muito curioso. Cada um vai à sua vida. Depois de se despedir do povo, Jesus se despede do povo. Ou ia ter pão para eles todo dia? Acham que eles queriam pão todo dia? Eu penso que sim. Se Jesus falasse assim: ó, vocês não precisam trabalhar não, vocês ficam aqui ao pé de mim, que toda vez, ou todos os dias, vocês vão ter pão para comer. Ó, que beleza, que maravilha. Vamos ficar aqui ao pé de Jesus, não é? Não, Jesus, depois de se despedir do povo, Jesus despede o povo. Cada um vai à sua vida. Ele sobe ao monte para orar. Ele sobe ao monte para orar. Aí chegou a noite e o barco continuava no meio do lago, enquanto Jesus estava sozinho em terra. Chegou o momento em que Jesus não queria a multidão, Jesus queria estar sozinho, e não é só não queria a multidão, ele despede a multidão e cada um vai cuidar da sua própria vida. Ou seja, eu queria orar sobre isso, nesse final, eu queria orar sobre isso, que é, num primeiro momento, Jesus dá o peixe. Num primeiro momento, Jesus dá o peixe, Jesus faz milagre. Depois, lições de pescaria. E afinal, aponta o caminho do lago. Agora é com vocês vão pescar. E aí eu termino com 2 perguntas. Eu termino com 2 perguntas que são para mim. São para mim. A primeira pergunta é: em que lago estão os peixes da tua provisão? Existe um lago que Deus já preparou, em que estão lá os peixes da tua provisão. Eu preciso discernir onde está o lago, onde estão os peixes da minha provisão, porque não é o lago, não é sobre o lago, não é sobre o que eu aprendi de pescaria,
não é sobre a capacidade daquela parafernália toda que eu tenho para pescar. Há coisas, eu não sou pescador, eu não sei pescar, mas tem gente que, quando eu vejo, já encontrei alguns pescadores indo para a pesca, no meio do caminho, parece que eles estão indo para uma guerra. Tem laser, acho que tem mira, tem, eu não sei, tem tudo, coisas coloridas, vários tipos de comidinha, tem tudo, uma coisa muito bem preparada, mas não é sobre o que nós temos preparados para pescar, não é? E não é sobre os peixes, não é sobre os peixes que nós vamos apanhar, não é, é sobre a provisão de Jesus. Jesus usa tudo que nós temos para pescar, Jesus usa o lago, Jesus vai usar o próprio peixe, Jesus usa a nossa atitude, mas é tudo sobre a provisão de Jesus para a nossa casa. É tudo sobre a provisão de Jesus para a nossa família. É tudo sobre a provisão de Jesus para a igreja dele, para a igreja de Jesus. É tudo sobre a provisão de Jesus para o nosso ministério. Às vezes nós temos um ministério para fazer, a gente fala, Senhor, não vou conseguir. Como que eu vou atingir isso? Não é sobre a necessidade e os desafios. É sobre a provisão de Jesus naquilo que ele quer fazer. Então nós precisamos discernir. Porque Jesus é Jesus, nós cantamos isso, Jesus é o Filho de Deus, nós cantamos os milagres que Ele faz, e a igreja, a nossa família, depende disso. E a última pergunta: em que monte está o acolhimento da tua solitude? Queridos, nós todos precisamos de descanso, não só de férias, tá? Eu fico muito animado quando eu tenho notícias de que pastores tão dedicados, como o pastor Ricardo, foi ter um momento de férias com a família. Sim, nós estamos em altura de férias, é bom ter dias de férias, ou um final de semana, alguns dias, promover isso para a família, orar por isso, ótimo, mas é mais do que as férias, é encontrar descanso em Jesus. E aí, a pergunta final então é: em que monte está o acolhimento da tua solitude? Aquele momento em que tu és abraçado, aquele momento em que tu encontras renovo. Nós todos precisamos desse momento, de momentos que nós somos abraçados pela graça de Deus e que nós somos renovados para a caminhada. Todos nós precisamos desse momento. Então, onde está o monte da tua solitude? O monte da tua solitude pode ser uma conversa, pode ser um abraço, pode ser uma caminhada sozinho, pode ser um pequeno grupo de reflexão. Onde está o monte da tua solitude? Nós todos precisamos mais do que férias. Precisamos de férias, é verdade, mas nós precisamos ouvir Jesus falando assim: venham ter comigo todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei alívio. E às vezes essa mensagem do evangelho não é para o incrédulo, é para mim. Às vezes eu estou cansado e sobrecarregado, eu vou ali silenciosamente aos pés de Jesus e falo: Senhor Jesus, renova-me. Então é isso, queridos, que estejamos aos pés de Jesus, para ministério, para descanso e para solitude, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém? Amém.